Há alguma coisa dentro da fábrica de milagres de cada célula do nosso corpo que desafia qualquer explicação da sabedoria convencional moderna. Em seu livro O Código de Deus, Greg Braden revela a descoberta de uma mensagem palpável, verificável, traduzível e universal, perfeitamente replicada em cada célula do nosso corpo, na base da vida. O autor acredita que esse achado notável, que liga o alfabeto bíblico ao nosso código genético, a linguagem da vida, seja a chave para a paz no mundo e talvez para a nossa sobrevivência. A obra destaca o poder da mensagem, um registro que ficou à espera de ser descoberto desde a aurora do mundo, tendo sobrevivido ao tempo e à devastação da civilização. Uma vez descoberto, não pode mais ser perdido. Compartilhando dessa visão, o canal Finalmente, Professora Mônica oferece um resumão para você. Apesar de a nossa espécie ter surgido há apenas 250 mil anos, um breve espaço de tempo em relação aos 4,5 bilhões de anos do nosso planeta, esse tempo foi suficiente para que construíssemos as fronteiras das nossas diferenças, compartilhando uma história pontuada de sangue e destruição. Como uma tribo que vaga há tanto tempo que esqueceu o propósito de sua jornada, passamos pelos acontecimentos da vida em busca de um sinal, de algo que dê significado ao que criamos e aquilo em que nos tornamos, a intensidade das guerras, limpezas étnicas e lutas pelo poder. Desbravando o espaço, lançamos um cartão de visitas, uma sonda de 250 quilos, contendo uma placa de ouro de 15 por 33 centímetros, que representa em desenhos o homem, a mulher, informando da nossa localização em relação ao Sol e galáxia e com a missão dupla de investigar se existe alguém lá fora e, caso positivo, informar que valorizamos a vida. Em nenhum outro momento da história dividimos o mundo com tantos outros iguais a nós e talvez nunca tenhamos nos sentido tão sozinhos. Nesse contexto de extremos, a máxima "conhece-te a ti mesmo" nos convida a buscar dentro de nós as respostas para os mais profundos mistérios. No alvorecer de um novo século, temos a missão de decifrar o enigma mais antigo e mais difícil de todos: descobrir quem somos, olhando dentro de nós, ao invés de procurar em templos e manuscritos deteriorados pelo tempo. Quase todos os relatos antigos nos dizem que nossa espécie foi imbuída de alguma coisa, de uma centelha especial, como tem sido definida, um misterioso fio de essência espiritual que nos une eternamente a outros da nossa espécie e ao nosso Criador. Talvez essa mesma força imbua de singularidade o nosso código genético. Deteriorados pelo tempo, a resposta para os mais profundos mistérios pode estar escondida na mais antiga fonte de conhecimento que existe, a biblioteca da vida. Na cultura e na arte, basta olhar para a obra para descobrir a assinatura do Criador. Há mais de 4.000 anos, estudiosos buscam nos registros envelhecidos dos que vieram antes de nós, pergaminhos, entalhes e textos fragmentados da antiguidade, esquadriando em bibliotecas de mosteiros remotos, manuscritos esfarelados e que são tediosamente transcritos, letra por letra, deparando-se com lacunas e registros incompletos. A inscrição original acima da entrada do Templo de Apolo, em Delfos, há referências de uma chave universal, uma cápsula do tempo, que pode nos revelar a identidade do Criador e a origem da nossa espécie. Existem rumores sobre um antigo livro de sabedoria entregue a Adão, uma lenda talvez, cujas letras eram embebidas em uma substância misteriosa que impedia que as páginas fossem copiadas. Os segredos da criação e da origem da humanidade
foram escondidas nas próprias letras para impedir que o conteúdo do livro tivesse um mau uso. Este livro esteve em posse de Adão, José, Moisés, Josué, Benum e Salomão. No ano de 1945, dois irmãos encontraram uma coleção de pergaminhos enterrados dentro de uma jarra selada perto do vilarejo de Nag Hammadi, região sul do Nilo, Egito. Antes de chamar a atenção das autoridades do Cairo, a coleção, que consiste em 12 manuscritos completos e 8 páginas de um 13º, passou por muitas mãos. Ninguém sabe precisar quantos foram destruídos, já que foram utilizados até para acender o fogão em casas da localidade. Cada vez que registros do passado eram destruídos, escondidos ou adulterados, os mistérios que envolvem a nossa identidade ficavam mais confusos. No ano seguinte, ocorreu uma das descobertas arqueológicas mais significativas do último século, uma antiga biblioteca escondida em 11 cavernas, perto das margens do Mar Morto, os pergaminhos do Mar Morto. Mais de 200 mil manuscritos bíblicos estavam escondidos nas cavernas de Qumran. Somente em 1990, o conteúdo dos pergaminhos foram liberados ao público, dissolvendo séculos que nos separavam, graças ao desafio aos limites do tempo, quando o escriba que imprimiu as letras hebraicas uniu passado e presente. O tempo de uso e estabilidade do alfabeto hebraico preservaram a mensagem escrita há milhares de anos. Qualquer estudo sério tem que levar em conta os vários níveis ou camadas de significado sob os símbolos de uma determinada linguagem. Muitas línguas têm valores numéricos ocultos associados a cada letra do alfabeto, mas nenhuma como o hebraico antigo. Os estudiosos da Torá acreditam que no interior das letras que registram os atos de Deus e dos patriarcas estão as chaves ocultas para os milagres que as palavras descrevem. Alguns dos registros mais completos e detalhados das nossas origens estão preservados na língua e nas tradições dos antigos hebreus, com uma história de 5.000 anos e uma coleção de escritos místicos conhecidos como Cabala. A Cabala é uma coleção de obras. O Zohar, livro da radiância, o Midrash, livro da iluminação, e o Sefer Yetzirah, livro da formação. Precedendo a alquimia tradicional em mais de 2.000 anos, o Sefer Yetzirah, o livro hebreu da criação, oferece um dos mais completos registros da criação e da nossa relação com o Criador. Segundo os estudiosos, é a parte mais antiga e misteriosa da alquimia e foi recebido diretamente do patriarca Abraão, aproximadamente há 3.800 anos atrás. A sabedoria da Cabala pode ser classificada conforme a perspectiva que adotam ao relatar seus segredos, teórica, mágica ou de meditação. Antigas tradições talmúdicas afirmam que ele pode ser usado para criar seres vivos. O rabino Yoshua afirmava: posso pegar abóboras com o Sefer Yetzirah e transformá-las em belas árvores. É notável a alquimia verbal, ou seja, a habilidade de transmitir o que sabiam numa linguagem que até hoje tem sentido. Parece que estavam transmitindo uma sabedoria herdada de uma fonte anterior, ainda não identificada. Embora o mais alto grau de domínio dos mistérios hebraicos estejam disponíveis hoje em dia, os textos nunca foram publicados em sua totalidade, já que os estudiosos e praticantes considerem os segredos do livro mágico da Cabala muito poderosos. Existem rumores de que as muitas variações e versões espúrias foram criadas para confundir
os curiosos, preservando e ocultando o segredo desses ensinamentos para impedir o mau uso do seu poder. O primeiro capítulo diz que o nosso mundo é o resultado de 3 tipos de informação: texto, número e comunicação. O restante do texto narra o ato da criação, da formação dos primeiros elementos do universo, representados pelas letras hebraicas do antigo nome de Deus, passando pelas outras letras do alfabeto hebraico que formaram o universo. O Sefer Yetzirah é, na verdade, um relato muito rico do ato intencional da criação e explica com precisão como as 22 letras interagem umas com as outras para criar aquilo de que é feito o nosso mundo. Quando todas as combinações de letras estão dispostas graficamente num círculo, há 231 linhas que se conectam às possibilidades. Essas linhas são os 231 portões. É através de um desses portões que nos é dada a compreensão da mensagem das nossas células. O mundo é feito de 10 esferas de energia que representam a árvore da vida em 10 dimensões. A primeira esfera representa o sopro do Deus vivo, o sopro sagrado. A árvore da vida é usada como metáfora para a criação. Está representada como os 10 mundos, 10 esferas de energia ou dimensões. Cada esfera representa um dos atributos com que Deus criou o universo e que podemos almejar na nossa vida. As relações expressas formam a base da existência. Este livro baseia-se na versão O Livro da Criação. Deus usou as letras do seu nome, os elementos químicos, para produzir o universo, o mundo e o nosso corpo. Compartilhamos a essência de Deus no fundamento do nosso código genético. O segundo capítulo faz uma conexão entre a natureza mística da árvore da vida e uma coisa mais concreta. A chave está nas 3 primeiras letras que Deus usou para criar o universo, as letras mães, Aleph, A, Mem, M e Shin, SH. É por meio dessas 3 letras e só delas que o mistério da criação pode ser rastreado até as suas origens. Essas 3 mães são associadas aos elementos alquímicos da criação: fogo, ar, o sopro, e água. Ele fez a letra Aleph reinar sobre o sopro. Ele fez Mem reinar sobre a água. Ele fez Shin reinar sobre o fogo. Para os antigos curadores, alquimistas e milagreiros, era menos importante saber por que o mundo funciona, como funciona, do que aplicar os princípios da natureza à vida diária. A prece como fator de cura é um fenômeno que a ciência moderna e a medicina ocidental mal começam a investigar. Os segredos da nossa criação e da nossa capacidade de transmutar as circunstâncias da vida, unir céu e terra, estão preservados nas tradições da antiga alquimia. As principais entre essas tradições afirmam que o nosso mundo e os nossos corpos são feitos dos elementos fogo, água e ar. A ciência moderna confirma e revela que os elementos alquímicos, fogo, ar e água, correspondem a 3 dos mais abundantes elementos do nosso corpo: hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. A alquimia pode ser definida como filosofia da natureza, cuja aplicação pode transmutar a matéria de uma forma para outra. As ciências que derivaram desta, como a biologia molecular, a química, a física, mostraram-se incompletas por concentrarem-se
nos aspectos físicos do mundo, as coisas visíveis, ignorando os campos de energia sutil que são responsáveis pelo nascimento das estrelas e comportamento dos átomos. A física quântica voltou-se para os efeitos dos seus campos invisíveis, reconhecendo a natureza interrelacionada dos elementos da criação e o seu sentido em nossas vidas. Surpreendentes, 78% da atmosfera são compostos por outro elemento que se combina ao oxigênio para estabilizar o ar. O grosso de cada respiração que sustenta a vida é constituído de nitrogênio. 0% da crosta terrestre, incluindo as camadas sob os oceanos, é formada de elementos como silicone, oxigênio, hidrogênio e alumínio. 2/3 desses quatro elementos constituem 99% do nosso corpo. Estudos revelam que, na verdade, somos feitos de terra. No nosso corpo, o carbono e o nitrogênio substituem o silicone e o alumínio. Toda vida vem do mesmo pó ou do barro da terra, o nosso mundo e o nosso corpo. Essas relações resolvem o mistério das forças sutis e invisíveis que desafiam a ciência de hoje, como os campos morfogenéticos e os efeitos quânticos.